Olá, amigos. Meu nome é Ivandro Fonseca, sou administrador, pós-graduado em administração hospitalar e administração de saúde. Estamos iniciando mais um programa Saúde em Ação e hoje estaremos dirimindo algumas dúvidas em relação à urgência e emergência. Quais são os primeiros cuidados que deve-se ter em relação ao primeiro atendimento com o paciente com um acidente vascular cerebral, com infarto, que às vezes você presencia em determinada situação na tua família. Para isso, nós chamamos um profissional especializado, com um notório saber e com uma vasta experiência no serviço móvel de urgência e emergência. Dr. Luiz Antônio estará conosco, dirimindo todas as dúvidas sobre os atendimentos de urgência e emergência. Ele é médico, ginecologista, emergencista e é um dos pioneiros na criação do serviço móvel de urgência e emergência no município de Campo Grande. Fique aí, aguarde que no próximo bloco estaremos falando sobre urgência e emergência com o Dr. Luiz Antônio. Olá, amigos, retornamos ao programa Saúde em Ação. Hoje, de maneira especial, vamos debater sobre urgência e emergência. É um tema de grande relevância que com certeza você já deve ter se deparado com essa situação dentro da tua própria residência. Algum ente querido deve ter sofrido um acidente doméstico, obteve um acidente vascular cerebral ou um infarto. A angústia naquele determinado momento deve ter tomado conta de você. Como conduzir essa situação nos casos de urgência e emergência? Para isso, nós trouxemos um profissional que possui um notório saber, uma vasta experiência no serviço de urgência e emergência e uma grande contribuição com o município de Campo Grande. Dr. Luiz Antônio, muito obrigado pela tua participação no programa Saúde em Ação. Dr. Luiz Antônio, como se comportar diante de uma situação de urgência e emergência? A primeira providência, quem se depara com uma situação de emergência, seja um acidente doméstico, um acidente na rua, ou uma pessoa que passe mal dentro de casa, um familiar, uma pessoa idosa que tenha um problema qualquer, é se manter absolutamente tranquilo para poder raciocinar em cima daquilo que deve ser feito. Primeira providência é verificar. Está sangrando? Afastar focos de possíveis novos machucados, uma pessoa convulsionando, afaste de pontos que possam provocar ferimentos. Se está sangrando, provocar a compressão do local que está sangrando para evitar que o sangramento piore. E providenciar que alguém que esteja ali em volta, ou você mesmo, no caso, se estiver sozinho, primeira providência é ligar para o telefone 192 e solicitar o apoio de uma unidade do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É uma ligação que pode ser feita de telefones públicos, fixos, móveis, a ligação é gratuita, 24 horas por dia. A primeira providência é chamar o apoio. Por quê? Porque ele vai ter um certo tempo para chegar até o local. Em seguida, o médico regulador que está lá do outro lado da linha vai te orientar em procedimentos que você deve tomar, como desobstrução de umas vias aéreas, uma criança engasgada ou uma pessoa engasgada, a compressão do ferimento, vai te orientar com coisas que você pode fazer, mesmo sendo um leigo, para poder minimizar o agravo à saúde dessa pessoa. Então isso é muito importante. Primeira providência, evitar que novos complicadores surjam. Choques elétricos, um fio descoberto, cacos de vidro, etc. Segundo, ligar para o serviço de atendimento. Esse serviço é gratuito, 24 horas, sempre vão haver lá médicos disponíveis para te atender rapidamente. Para a pessoa que está ligando, esse tempo parece que é um tempo imenso, mas é por causa da angústia que a pessoa está do lado de cada linha. Mas na verdade são segundos. Você gasta 15, 20 segundos fazendo algumas perguntas básicas para o médico regulador ter uma ideia do que está acontecendo, e isso faz com que haja, para o solicitante, a impressão de um tempo imenso. Essas são as primeiras providências. Ok. E nós observamos que isso acontece também, esses tipos de acidente, com crianças, com bebês. Como se comportar diante de uma situação
em relação a bebês e crianças de até 10 anos nesse ponto? As crianças, elas são as maiores vítimas, principalmente de acidentes domésticos. Esses acidentes acontecem porque as crianças, pela sua atividade, brincadeiras e, óbvio, a não previsão do perigo, elas acabam caindo de um sofá, caindo de uma cama. Então, a providência é a mesma. Se houve uma obstrução, uma criança botou um brinquedo, uma bala na boca, engasgou, né? A pessoa tem uma manobra que a gente pode até, seria interessante fazer uma divulgação, chamada manobra de Heimlich, que para desengasgar e que imediatamente ela recupera a respiração. No caso de sangramentos, tanto faz criança quanto adulto, é comprimir o local do sangramento diretamente com uma proteção, um pano limpo e comprimir esse ponto para que o sangramento pare e ficar segurando até chegar ao socorro. E, óbvio, a gente deve sempre antever situações de perigo. Então, um móvel onde a criança pode bater uma cabeça, uma cama de onde a criança pode cair, vamos evitar que ela brinque em cima dessa cama. Isso funciona, a gente tenta fazer com os meus netos, com as suas filhas, para evitar que elas se machuquem. E eles têm que choques elétricos em tomadas, são coisas muito comuns. Né? Introduzir um objeto metálico, um grampo, por exemplo, numa tomada. Isso aí a gente deve estar sempre antevendo e prevenindo o que pode acontecer. Não é teoria do caos, nem teoria da conspiração, é tentar antever. Ele pode enfiar aquele grampo naquela tomada, então isso vai provocar um acidente. Então, evitar que isso aconteça. Nós estamos observando que este primeiro atendimento em relação aos acidentes, ele acontece dentro da tua própria residência. No próximo bloco, nós vamos observar como se efetiva a transferência para uma das unidades de urgência e emergência. Aguarde. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Ok, estamos de volta com mais um bloco do programa Saúde em Ação. No primeiro bloco, nós tivemos a oportunidade de observar o primeiro atendimento que é feito em relação aos pacientes nos casos de urgência e emergência, com o Dr. Luiz Antônio. Agora, no segundo bloco, nós estaremos dirimindo algumas dúvidas que existem em relação à transferência deste paciente da sua residência para uma unidade de saúde. Dr. Luiz Antônio, como efetivar a transferência desse paciente que está na residência para uma unidade de urgência e emergência num formato de superlotação como se encontra hoje na atual conjuntura do país? Ivandro, uma vez o paciente sendo atendido pela primeira equipe que chegar, seja de suporte básico ou avançado, de acordo com a gravidade, ele será direcionado para um UPA ou um CRS 24 horas ou diretamente para uma unidade hospitalar, dependendo dessa gravidade. Se for uma coisa mais simples, ou que haja necessidade de uma estabilização prévia, como um UPA pode estar no trajeto até o hospital, pode ser feito uma parada rápida no UPA para que haja uma estabilização melhor do paciente, porque o UPA tem um pouco mais de recurso do que o interior de uma ambulância, apesar que nós temos muito equipamento dentro da ambulância. E daí, então, ele será redirecionado para o hospital. A questão da porta de entrada superlotada, seja UPA, sejam os hospitais conveniados do Sistema Único de Saúde, eu vejo de uma maneira muito primária a questão que poderia ser feita. O que nós vemos é que o pronto-socorro, a porta de entrada de urgência e emergência, é como se fosse uma pia com a torneira aberta e o ralo entupido. O que acontece? O paciente chega no pronto-socorro, ele não deslancha para ir para um outro setor. Ele fica ali no pronto-socorro, às vezes dias, aguardando uma vaga
na enfermaria, aguardando uma vaga no CTI, aguardando uma vaga no centro cirúrgico. Isso faz com que haja um congestionamento da porta de entrada e protela o atendimento definitivo desse paciente. Isso teria que ser resolvido de uma maneira muito simples. O gestor tem que entender, porque todo mundo quer inaugurar. O gestor X inaugurou 12 vagas de CTI. E quantas de enfermaria? Nenhuma. Por quê? Porque o CTI enche a boca, enche os olhos quando se fala em inaugurar uma vaga de CTI. Mas acontece que nós vemos o paciente vai para o CTI e fica lá até ter condições de ir para casa. Quando ele vai melhorando, ele teria que vir para uma unidade intermediária, para uma enfermaria e sair dali caminhando com as próprias pernas. Como não temos enfermaria, aquele paciente fica bom dentro do CTI. E isso ocupa uma vaga que deveria estar sendo ocupada por um outro paciente. Então deveria legislar a respeito de colocarmos para cada vaga de CTI inaugurada, um número bem maior de leitos intermediários e maior ainda de enfermarias. O paciente melhorou, vai para o intermediário, melhorou, vai para a enfermaria. Senão, nós vamos estar com aquela pia sempre entupida e cheia de gente. A Organização Mundial de Saúde estabelece que nós temos que ter 3 leitos de UTI para uma cobertura de 10 mil habitantes. Atualmente em Campo Grande, segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado, nós temos 1,9 leitos em Campo Grande e no interior do estado a situação é pior, doutor. 0,9 leitos de UTI. Diante desse cenário, um cenário realmente nada favorável, devido à escassez de leitos de UTI, de enfermarias, como conduzir a uma situação de uma urgência, emergência, como obter resolutividade nessa situação, doutor? Os UPAs têm sido uma forma de minimizar um pouco isso, porque às vezes o paciente está sendo atendido no UPA, tem lá 2, 3 pacientes e um médico 24 horas para atender esse paciente. E o que acontece? Não tem vagas nos hospitais conveniados. Isso é nível de Brasil. No Brasil inteiro acontece a mesma coisa, não é Campo Grande. E você vê que aquele paciente que está no UPA, às vezes ele está sendo melhor atendido ali no UPA, em que ele é só ele para receber toda a atenção da área de urgência, do que se ele for para um pronto-socorro de um terciário no hospital, onde ele tem 20, 30 pacientes numa sala. Nós temos fotos aí que mostram uma sala de pronto-socorro num dos nossos hospitais, onde não há trânsito. Equipes do SAMU ambuzando o paciente até que se consiga colocar um respirador, até que se consiga instalar uma ação definitiva no pronto-socorro hospitalar e a equipe do SAMU parada ali, segurando até que se consiga uma resolutividade. É muito difícil porque as equipes ficam presas enquanto isso. Então nós podemos afirmar que o problema da superlotação nas nossas unidades, nos nossos hospitais, é devido à falta de leitos, seja eles de enfermarias, clínicos, de UTI neonatal, no estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, uma vez que toda a infraestrutura de saúde pública está na capital. E o interior do estado, na verdade, está bastante deficitário em relação a essa escassez. Os pacientes acabam migrando para a capital e superlotando. Podemos afirmar isso, doutor Luiz? Não. Podemos. Algumas cidades do nosso interior, algumas cidades maiores, ainda oferecem algum suporte. Mas a grande massa de pacientes acaba sendo destinada para Campo Grande. Até porque as especialidades de maior complexidade estão aqui, não estão no interior. E aqui congestiona pelo aumento da demanda, nós atendemos pacientes, inclusive vindos do Paraguai, da Bolívia, então aqui acaba sendo assim a grande casa. E não temos como resolver isso de uma maneira mais ágil. Então precisaríamos ter mais leitos de UTI, atendendo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, mas nós temos que ter uma previsão de que não é só a população de Campo Grande, mas a população do estado, que é muito deficitária também. Por que ocorre a superlotação nos UPAs e nos CRS? Uma das causas é o fato de que os prontos-socorros dos hospitais conveniados,
estão sempre superlotados, porque não drena para o interior do hospital, fica no pronto-socorro. Aí represa nos UPAs, certo? Além disso, o número de acidentes, o número de situações de urgência e emergência são muito grandes, né? E então acaba superlotando o UPA. Eu não tenho onde colocar o paciente no hospital, levo para um UPA, ele vai estar ainda sendo melhor atendido do que em lugar nenhum. Ok, no próximo bloco nós estaremos dirimindo outras dúvidas. Agora, em relação ao trânsito. Muitas pessoas têm perdido suas vidas devido a acidentes no trânsito. Como se comportar diante de uma situação que nós observamos todos os dias através dos meios de comunicação. Aguarde, até o próximo bloco. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Olá, amigos. Estamos retornando para o nosso terceiro e último bloco. Falando de urgência e emergência com o Dr. Luiz Antônio. Agora vamos entrar num tema que com certeza você acompanha diariamente através dos meios de comunicação, que são as vítimas dos acidentes no trânsito. Dr. Luiz Antônio, como se comportar diante dessa epidemia do trânsito? Ivandro, nós vemos a questão do trânsito é muito ampla. Eu acho que nós teríamos que ter mais 2 blocos para falar sobre ela. Em primeiro lugar, existe uma falta de consciência cidadã dos usuários de trânsito. Não é só motoristas, motociclistas não, pedestre, ciclista, também é muito mal educado no trânsito. Então, as pessoas sempre veem aquela história da lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. Certo? Todo mundo quer passar primeiro. As ambulâncias, ninguém dá preferência para sair da frente de uma ambulância, de um carro dos bombeiros, de um carro da polícia. O indivíduo quer acelerar para ultrapassar mais 3, 4 carros, dar passagem para um carro de urgência, de emergência, um policial. Que acaba provocando acidentes. Que acaba provocando acidentes. Nós vemos motociclistas irresponsáveis costurando no trânsito, motoristas, maltoristas, dirigindo imprudentemente. As pessoas dirigem de uma maneira que só fazem o correto quando eles avistam o policial ali na esquina. Então ele está ao telefone celular, que ele sabe que é proibido, certo? Mas quando ele vê o guarda, ele fala assim, a polícia, e abaixa o telefone. Ora, ele tinha que ter consciência que ele não pode falar ao telefone enquanto ele dirige. Ele vê o policial na esquina, ele coloca o cinto de segurança. Ele tinha que ter consciência que ele tem que andar de cinto de segurança, que o passageiro de trás tem que estar com cinto de segurança. Não é porque tem polícia ou não. Aí se fala, nós vemos os centros de formação de condutores, hoje, disputam um mercado de clientes e oferecem o dinheiro de volta se você não for aprovado no seu exame de habilitação. E você vê que eles ensinam o básico, o mínimo do mínimo do mínimo, para que o indivíduo passe no exame do Detran. Ou seja, eles fingem que te ensinam a dirigir e o Detran finge que te examina. Essa é uma situação real. Real. Ninguém sai de um centro de formação de condutores habilitado a sair no trânsito. Ele só aprendeu o basic, o nada, o feijão com arroz. E aí vai acontecer problemas, falta de consciência, falta de cidadania, irresponsabilidade. Vão falar, falta policiamento. Não, não falta policiamento. O policial não tinha que fiscalizar o cidadão de bem, o cidadão de bem tinha que se autofiscalizar. Essa é uma realidade que tinha que ser imiscuída na consciência das pessoas no trânsito. Eu não preciso ser fiscalizado por um policial. O policial é para pegar bandido, é para pegar as pessoas do mal. Não é para fiscalizar o cidadão de bem, a dona de casa que está levando um filho na escola e que está sem cinto de segurança. Não é esse o papel da polícia. E acaba sendo.
E existe policiais suficientes? Não. Quando nós tínhamos aqui em Campo Grande uma companhia de trânsito, que nós convivemos diariamente, 12 anos de SAMU, eles tinham um número irrisório de policiais no trânsito, do comandante ao praça mais moderno da corporação. Aí você conta que eles tiram um serviço de 24 por 48 horas, tem uma turma que está de atestado médico, licença maternidade, férias, etc. Tem uma turma que é só administrativo. Ou seja, sobra um punhado irrisório para fiscalizar efetivamente o trânsito. Passou para batalhão, aumentou? Aumentou nada. Foi irrisório o aumento do número de gente para fiscalização. E você que está nos assistindo já deve ter se deparado com algum tipo de acidente no trânsito. Qual o primeiro atendimento que deve ser feito? Qual a primeira conduta que deve se adotar em relação a um acidente no trânsito, doutor Luiz? Em primeiro lugar, evitar que novos acidentes aconteçam. Então, estaciona o carro, atravessa na pista para evitar, sinalize, coloque triângulos, ramos de árvore, qualquer coisa assim que evite, que chame atenção para que não aconteçam novos acidentes, novas colisões. Em caso de atropelamento ou de capotagem de um carro, a vítima deve ser imobilizada ou não? Devem-se tentar manipular a vítima ou não? A primeira providência é a mesma que nós conversamos no início. Verifique a situação, se existe risco iminente, se a pessoa está consciente, ligue para um serviço de urgência e emergência, o SAMU 192, o Corpo de Bombeiros 193, nos casos de acidente de trânsito, para que haja um acionamento imediato de equipes. Em seguida, procure tranquilizar a vítima. A vítima quer tirar o capacete? Não tira o capacete. Quer descer do carro? Não desça. Fica quieto aí que as equipes de socorro vão te tirar daí de dentro. Porque isso pode levar a uma piora, uma agravação do quadro dessas pessoas. Na opinião do senhor, doutor Luiz Antônio, todos que estão nos assistindo nesse momento também devem estar se perguntando: imprudência, abuso de álcool no trânsito, negligência, enfim, vários fatores, na verdade, levam ao acidente e que provoca a morte de milhares de vítimas no trânsito de Campo Grande. O senhor tem uma vasta experiência no Serviço Móvel de Urgência e Emergência, foi um dos pioneiros na implantação do SAMU em Campo Grande, é o principal responsável pela implantação do SAMU. Conta uma experiência que marcou muito a tua vida no trânsito de Campo Grande. Doutor Ivandro, toda colisão de trânsito, ela marca porque você tem uma perda de vida, tem uma pessoa ferida, etc. Mas nós temos que lembrar o seguinte: a que pior, o que mais acaba com o moral da equipe, é quando você tem um acidente de trânsito envolvendo crianças. Isso daí acaba. Não tem como você se desvincular de não pensar que poderia ser seu filho, seu sobrinho, seu neto, que está ali naquela situação. Uma situação que me marcou bastante, né, foi um atropelamento de uma criança por um bandido que estava fugindo da polícia e atropelou propositadamente. A cena e o rosto desse bandido a gente tem muito nítido na cabeça. Isso marca bastante. Ok, você acompanhou neste bloco a entrevista com o Dr. Luiz Antônio, onde nós falamos sobre urgência e emergência, o primeiro atendimento na residência, na unidade de urgência e emergência, unidade de urgência e emergência ou unidade de pronto atendimento, centros regionais de saúde, nas unidades hospitalares, no trânsito, enfim, dirimimos algumas dúvidas. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos, repassa, porque a informação é tudo e pode salvar sim uma vida. Um grande abraço a você, muito obrigado, Dr. Luiz Antônio, por estar presente. As considerações finais para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, Dr. Ivandro, nosso companheiro de muito trabalho, e agradeço a assistência de vocês, a oportunidade. Pensem, nós temos que ter, em primeiro lugar, principalmente no trânsito, uma consciência cidadã.
Nós não precisamos ser fiscalizados pela polícia. Nós temos que nos autofiscalizar. Eu sei que isso não pode ser feito. Tive um professor de ética que dizia: ética é tudo aquilo que a gente não tem coragem de fazer, mesmo quando não tem ninguém olhando. A defesa da vida está acima de tudo e você é responsável por ela. Um grande abraço do Ivandro Fonseca, do programa Saúde em Ação.